Bom dia a todos, estamos aqui na Febraban Tech 2025 com uma sessão de podcast. Prazer, eu sou o Patrick Nogueira, Alliances Lead da Topaz, e estou aqui com dois convidados, Samara Lima, nossa Product Manager, e Zalkin Lincoln, Technical Leader na IBM. Hoje vamos falar nesse podcast sobre Fim Internet mais IA, a nova economia. Passo aqui para a Samara para poder se apresentar e em seguida ao Lincoln. Sejam bem-vindos. Olá, Patrick. Olá, telespectadores. Um prazer estar aqui com vocês. A gente vai comentar um pouquinho sobre economia 4.0, Fim Internet. Eu sou Samara Lima, Digital Product Manager na Topaz, mestranda em Neurobusiness pela Florida Christian University. Pessoal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a Samara. Eu atuo na IBM como líder técnico para a área financeira. Tá? E tenho acompanhado lá a IBM, as inovações que estão transformando, né, o setor, e eu tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. Perfeito, mais uma vez um prazer recebê-los aqui. Para a nossa primeira pergunta aqui, gostaria, Zalk, quando nós falamos em nova economia, quais são os elementos estruturais que você acredita que estão redefinindo esse nosso mercado? Eu acho que passa por alguns pré-requisitos e evoluções desejadas, né? Eu acho que a digitização dos ativos e dos contratos é um pré-requisito, obviamente, numa economia digital é preciso que as coisas estejam digitizadas. Um outro aspecto que eu acho também é basilar é a descentralização. Né? Tecnologias como blockchain, por exemplo, tem um papel fundamental para que a gente permita que outros participantes, até de menor tamanho, fintechs, consigam participar desse ecossistema de maneira igualitária, vamos dizer assim. Né? Um outro fator que eu acho que é um pouco mais recente e ainda tem muita coisa para dar é IA. Eu acho que a inteligência artificial ela está permeando todas as áreas, na área financeira em particular, ela está muito forte e ainda tem muita coisa a ser transformada com o uso de AI, principalmente a generativa e agora agentes autônomos de inteligência artificial. Um último ponto que eu acho que é bem importante, por se tratar do setor financeiro, é a parte de segurança, governança e compliance. Segurança eu diria que é o ativo intangível mais forte das empresas que trabalham com finanças. Né? As pessoas precisam confiar. E como é uma área muito regulada, a parte de compliance e governança tem um papel fundamental para que as ações sejam adequadas, né? Samara, dentro dessas transformações todas no mercado, quais são os impactos que você vê na relação entre clientes, fornecedores, instituições e o mercado como um todo? Perfeito, Patrick. Antes de eu falar um pouquinho sobre os impactos na relação entre tecnologia, clientes e instituições financeiras, eu gosto muito dos impactos numéricos da transformação digital, né? A gente está falando hoje no Brasil de mais de 60% da nossa população com consciência financeira, que a gente chama de letrados financeiros. Então, há mais de 60% de pessoas que entendem o que é um produto financeiro e têm total capacidade de decidir sobre a aquisição desse produto. Nesse sentido, a gente vê que tudo isso tem sido, nos últimos 4 a 5 anos, gerado muito pela propulsão do Pix e do Open Finance, né? Quando a gente olha para Pix, a gente está falando que mais de 70% da nossa população faz uso, é usuário desse ecossistema. Quando a gente olha para Open Finance, a gente está dizendo que mais de 81 milhões, né, de usuários já deram consentimento. E aí, o que isso tudo traz na relação instituição financeira, cliente e tecnologia? 2 pontos que, para mim, são extremamente relevantes. Né? Um deles que eu acho que a gente já está bem avançados, até em razão desses números que a gente está conversando aqui, que é a questão de acessibilidade.
ou de bancarização, como a gente diz num termo mais comum dentro do nosso mercado. E o segundo é o que a gente está vivenciando de uma maneira, entendo, um pouco mais tímida e que a partir de agora vai se intensificar, que é o que a gente chama de Beyond Banking, né? Ou seja, eu já trouxe um volume de clientes ou de pessoas não bancarizadas para o sistema financeiro. Só que eu preciso manter essas pessoas, elas precisam ser consumidoras de produtos. E todas as outras instituições concorrentes, elas estão fazendo esse mesmo movimento de transformação digital, de digitalização. Então, no que eu vou me diferenciar olhando para mim como instituição financeira? Vou me diferenciar gerando mais conveniência. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ter um agente muito interessante em todo esse movimento de transformação digital, que é começar a juntar serviços financeiros e serviços não financeiros na busca de engajamento, na busca de consolidar carteiras de clientes nesse cenário de competição que a gente vive hoje no mercado financeiro brasileiro, né? Perfeito. E dado até mesmo esses aspectos de avanços no mercado, como você enxerga que a IA pode ser utilizada como um catalisador dentre todas essas experiências, seja numa visão de autonomia, de segurança e da experiência como um todo? A gente já vê uma série de modelos muito interessantes de inteligência artificial, né? Quando a gente vê gestores de investimentos autônomos, como os utilizados, por exemplo, pela Rico, pela Warren, a gente vê uma série de modelos de algoritmos sendo criados e sendo adaptados o tempo todo para questões de fraude. Mas o que eu entendo que seja um ponto transformacional no uso da inteligência artificial no mercado financeiro, seja a questão da educação financeira. O quanto eu posso conhecer o meu cliente, conduzir ele num caminho de educação financeira a ponto dele superar questões que ele precisa superar na sua vida normal, como, por exemplo, sair do vermelho, conquistar a casa própria, adquirir um novo trabalho autônomo e viver a sua vida a partir desse trabalho. Então, acredito que o grande ponto transformacional da inteligência artificial para o nosso mercado financeiro seja propulsionar as pessoas a transformar a sua vida, né? A sua relação diária, seja com os serviços que consome, seja com o próprio mercado financeiro. Perfeito. E, Zalk, dentro desses impactos que a gente observa frente à IA, qual o papel da nuvem e da infraestrutura em todos esses serviços acoplados? Patrick, eu estou achando muito legal a conversa aqui com a Samara, porque ela está trazendo uma visão de negócio, uma visão do impacto que isso vai ter na vida das pessoas, e eu posso complementar do ponto de vista tecnológico o que pode suportar essas mudanças. Tá? Você falou aí de cloud, de IA, eu acho que tem alguns aceleradores que precisam ser levados em conta para viabilizar tudo isso. Eu acho que o primeiro deles é a visão de cloud híbrida. Tá? Quando a gente fala em cloud, normalmente a gente pensa muito em cloud pública, mas as instituições financeiras elas não surgiram todas hoje. Então existe todo um parque já existente. E aí eu evito, às vezes, usar a palavra legado, porque legado, normalmente, a pessoa entende que é coisa velha. E eu tenho uma visão diferente de legado. Para mim, legado é o que você deixa para o futuro. Tá? E tem muita coisa boa e importante rodando em sistemas que estão aí desde a década de 60, 70. Tá? E eles precisam ser integrados a esse mundo novo. Então, cloud híbrida quer dizer, eu uso os conceitos de cloudificação e integro todo mundo. Integro mainframe, integro sistemas distribuídos tradicionais, integro nuvem privada, nuvem pública. O mundo, quando eu falo de integração, o mundo de API tem um papel muito importante nisso. A Samara estava falando de Open Banking, Open Finance, o que viabiliza isso é a economia de API. Tá?
Tem um outro aspecto que eu acho que é muito importante também, quando a gente fala de IA, é ter uma esteira muito bem definida de IA, né, a gente chama de MLOps, né, que me permita que a área de negócio tenha autonomia para criar os seus modelos e essa autonomia sendo governada e dentro das práticas de segurança das instituições financeiras. Então, ter uma plataforma, né, uma esteira de IA bem definida, bem governada, com compliance, eu também considero uma estrutura basilar do ponto de vista tecnológico para suportar tudo isso. Observando até mesmo esse ponto tecnológico, né, os avanços tecnológicos, o que você tem enxergado como barreiras para esse avanço? Barreiras, eu acho que tem algumas, né? O já existente, ele traz um desafio de integração. Então, se eu tenho sistemas já na empresa que estão em ambientes de mainframe ou estão em tecnologias tradicionais de distribuído, que precisa se integrar com o novo, com cloudificação, com blockchain, cloud pública, existe um desafio envolvido aí. Tá? Um outro aspecto que eu vejo, e esquecendo de um ponto importante, as coisas não surgiram hoje. Eu tenho uma dívida técnica que os times precisam manter as suas operações funcionando. As áreas de negócio continuam fazendo demandas e desde a década de 70 a gente ouve com palavras diferentes a questão de dívida técnica, que é as pessoas não conseguirem produzir software suficiente para atender a demanda. Um outro aspecto que eu acho que também é importante é a capacitação das pessoas em inteligência artificial. É uma área que demanda muitos profissionais, que a gente não está conseguindo produzir, formar profissionais na necessidade que o mercado tem. E, por fim, eu diria o seguinte, regulação. A regulação, por sua natureza, é uma coisa que normalmente anda de forma lenta, até para andar de forma consistente. No entanto, a tecnologia ela avança de um pace muito rápido. Então, conseguir equalizar que a regulação, né, numa indústria que é altamente regulada, consiga encontrar a velocidade da evolução tecnológica, eu acho que é um desafio gigantesco também. De um lado falamos das barreiras e de outro vamos abordar um pouco sobre aceleradores. Samara, quais os impactos, fatores você acredita que tem auxiliado na aceleração? Perfeito, Patrick. Eu queria partir desse ponto que trouxe o Zalkin aqui. Eu entendo que a gente tem uma série de precursores no mercado financeiro, principalmente desde 2013, quando a gente teve uma flexibilização, né? Ou a gente teve um melhor desenho da lei com relação a arranjos de pagamentos. Isso abriu um cenário de competitividade gigante no nosso mercado. Depois, em 2018, com a lei das SCDs e CEPs, isso se consolidou ainda mais. E essas empresas, elas adentraram o mercado financeiro com um approach tecnológico, né? Elas vieram porque os seus modelos são modelos menores, são modelos de menor custo, então elas precisam investir em tecnologia eficiente para fazer acontecer o que os incumbentes fazem acontecer, né? Então, embora a gente tenha esse nível de precursor de tecnologia dentro do nosso mercado, eu cito aí como um grande tema para a gente evoluir de forma mais rápida em todo esse processo transformacional que o nosso mercado financeiro vive hoje, os temas regulatórios, como trouxe aqui o Zalkin. A gente sabe que a gente tem um banco central hoje no Brasil altamente participante do mercado financeiro, altamente fomentador de novos modelos de negócio, com uma escuta bastante ativa pela experiência que a gente tem, mas ainda assim o mercado não se move tão rapidamente quanto se movem os precursores da mudança
e nem as leis se movem tão rapidamente, né? E aí, à medida que essas leis elas se movem, ela acaba trazendo um efeito manada que é muito, perdão, que é muito vantajoso para o nosso mercado financeiro. Então, acredito que o próximo passo que a gente precisa dar o mais rápido possível em torno de temas que o Zauskin trazia aqui para a gente no início da conversa, como descentralização. Então, a gente já adentrou a economia 4.0, nós já estamos dentro de um contexto de uso de inteligência artificial, de melhora e aprendizagem contínua e adaptativa de algoritmos. Agora, a nossa lei precisa caminhar o mais rápido possível em torno disso, para que a gente consiga adotar novos modelos tecnológicos, como o caso da descentralização, o que é uma vantagem imensa para o mercado, a atomicidade de transações proposta por uma blockchain, por contratos inteligentes. Então, eu vejo que esse seja o nosso caminho para que tudo isso avance de forma muito mais rápida do que a gente tem visto atualmente, né? Perfeito. E caminhando aqui para o final do nosso podcast, gostaria de perguntar a Zalk, qual a sua visão dos próximos capítulos da nova economia? Patrick, eu vou começar com o que a Samara falou de algoritmos. Tá? A área de tecnologia, a área de desenvolvimento passou a sua vida toda acostumada a algoritmos tradicionais em que a gente dizia exatamente como o computador deveria executar uma tarefa. A IA, ela, com modelos de machine learning, ela começou a mudar essa visão, onde a gente treina, a gente não sabe exatamente qual vai ser a resposta, não dá para a gente a priori saber qual é a resposta, porque eu estou treinando um modelo estatístico. Isso ficou acrescido, isso ficou muito mais agressivo com o uso de IA generativa, porque nós temos modelos gigantescos criados com volumes de dados assim absurdos, em que a gente está começando a aceitar coisas como alucinação, de conviver com a possibilidade de que o resultado da minha pergunta para uma IA generativa ele possa mentir. Tá? Eu digo que a IA generativa ele tem um componente mitômano muito forte. E o pior, ele acredita na sua própria mentira. Então, os guarda-reios, a governança dos modelos de IA generativa tem que ser muito forte. E nós começamos uma coisa que ainda é mais tem um aspecto de futurologia muito maior, tá? Que são os agentes autônomos de IA. Enquanto que a IA generativa, a IA de machine learning, pode acrescentar valor aos processos de negócio, agentes de IA pode transformar como os processos são executados. De eu pegar um pedaço inteiro do meu processo de negócio e colocar na mão de um agente de IA, que ele vai ter autonomia, por exemplo, para recomendar um portfólio, para recomendar um investimento, sem a participação necessariamente de um analista. Tá? Então, essa parte de IA tá tocando a superfície, eu acho que a gente ainda tem muito a mergulhar. Eu acho que um outro aspecto que vai ter um impacto muito grande na tecnologia é a parte de computação quântica. Tá? Nós temos a possibilidade aí nos próximos 3 a 5 anos de ter computadores quânticos comerciais, concreto, tá? Que vão fazer coisas que a computação tradicional, a computação clássica não entrega. Então, algoritmos de caixeiro viajante, por exemplo, que tradicionalmente levaria a vida inteira para você conseguir fazer um algoritmo desse funcionar no computador clássico, no computador quântico você consegue fazer isso instantaneamente. E eu acho que isso vai mudar de sobremaneira como as áreas de negócio vão conseguir resolver os seus problemas. Tem uma matéria no Fantástico recente que eu acho que é muito interessante para a gente entender o que é computação quântica. Acho que colocando lá no Google, Fantástico, computação quântica, vai sair, foi recente, e mostra inclusive as pesquisas de computação quântica da IBM.
Perfeito. E dado toda a observância de tudo que a gente pôde discutir nesse rápido podcast, Samara, que mensagem final você deixaria sobre como as instituições poderiam se preparar para esse novo movimento? Inovação é a palavra. É um pouquinho do que o Zalkin trouxe aqui para a gente. E muitas vezes, quando a gente olha a inovação, e os exemplos do Zalkin deixam isso muito claro, a gente pensa muito em Steve Jobs, na criação do iPhone, alguma coisa altamente disruptiva. E inovação não é somente algo altamente disruptivo. Muitas vezes a gente começa inovação com processos que a gente tem dentro de casa, olhando eles, buscando que eles sejam mais eficientes, olhando para o mercado. Então, o mercado é sempre um benchmark para aquilo que a gente está fazendo dentro de casa, para a gente saber se está na direção certa. É um pouquinho da história da caneta azul Bic, né? Então, a Bic existe há mais de 70 anos, a gente sabe disso, né? Ela continua sendo a caneta esferográfica mais vendida no mundo. E se a gente comparar uma caneta Bic de hoje com uma caneta Bic de 70 anos atrás, a gente percebe pequenas mudanças. Por exemplo, ela não estoura mais na minha mão quando está perto do final. Por quê? Porque ela sofreu um processo de inovação. Não foi um processo 100% transformacional, não mudou a indústria, não mudou 100% o modelo de negócio, mas recebeu tecnologia, recebeu processos mais autônomos, talvez, na execução, para que tivesse mais excelência na execução do processo produtivo, a fim de que ela continuasse sendo líder do mercado, né? Então, é um pouquinho disso que a gente quer deixar aqui nessa conversa de hoje. Inove ao sair da sua casa, com um caminho novo, inove nos processos do seu dia a dia, buscando mais eficiência, para que você tenha tempo livre para as coisas que você gosta de fazer, o que você pode estar aprendendo. Inove o tempo todo. E em clima de inovação, estamos aqui encerrando mais um podcast no FebraBan Tech 2025. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Samara e do Zalkin Lincoln. Fiquem acompanhando os próximos episódios. Até mais!